Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais curtos da Bíblia, mas também um dos mais profundos, que é o livro de Obadias. São somente 21 versículos, uma página da sua Bíblia. E ainda assim é uma mensagem extremamente atual sobre orgulho, indiferença, justiça divina e restauração. Obadias ele vai profetizar contra Edom, um povo descendente de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, a gente não está falando de um inimigo qualquer. A gente está falando de parentes, de gente do mesmo sangue. E isso torna a situação ainda mais grave. Quando Jerusalém ela foi destruída, em vez de ajudar, Edom fez o oposto. Eles assistiram, eles se alegraram, eles saquearam e ainda entregaram os fugitivos para o inimigo. E é nesse contexto que Deus ele vai levantar o profeta Obadias. Logo no início do versículo 3, Deus revela a raiz de todo o problema. A soberba do teu coração te enganou. E Edom morava em fortalezas naturais, nas montanhas rochosas de Seir. Eles se sentiam inalcançáveis. Eles acreditavam que a sua posição geográfica, as suas alianças, a sua estrutura eram suficientes para poder garantir segurança. Mas aqui está assim, a primeira lição espiritual do livro, que quando a nossa segurança deixa de estar em Deus e passa a estar naquilo que a gente conquistou, o orgulho ele vai nos cegar. E o orgulho ele sempre vai produzir muito engano espiritual. Então, eles não percebiam que eles estavam espiritualmente vulneráveis. Depois dos versículos 10 a 14, Deus ele vai começar a listar os pecados de Edom, no dia da calamidade de Jerusalém. E é aí que o texto fica ainda mais sério. Deus ele não acusa Edom apenas de uma violência direta, mas ele acusa Edom de algo que muitos consideram pequeno: indiferença, prazer na desgraça alheia, e oportunismo. E eles olharam e eles não ajudaram. Eles se alegraram com a queda do irmão. Eles aproveitaram para poder saquear. E isso diante de Deus foi muito grave. Obadias, ele nos ensina que Deus ele não julga apenas quem pratica o mal, mas também quem está se beneficiando do mal que acontece com a outra pessoa. E a omissão também vai ser um pecado. Então, a gente chega no versículo central do livro, que é o versículo 15, que fala: como tu fizeste, assim se fará contigo. E esse é o princípio da justiça retributiva divina, não é vingança, é uma coerência moral, porque Deus vai responder às ações humanas de uma maneira proporcional. O que Edom plantou, Edom colheu. Só que o livro ele não termina no juízo. A partir dos versículos 17, o foco ele muda completamente. E Deus ele sai de Edom e volta os seus olhos para Sião, para Jerusalém, que fala assim: no monte Sião haverá livramento. Jerusalém, ela estava o quê? Destruída, humilhada, parecia o fim de tudo. Mas Deus ele vai declarar que a última palavra não é de destruição, não é de restauração. E aqui a gente vai aprender uma outra verdade muito profunda, que a humilhação do povo de Deus nunca vai ser o fim da história. Depois do versículo 18, tem uma imagem muito forte, que Deus ele diz que a casa de Jacó será como fogo e a casa de Esaú será como palha. E isso revela algo muito impressionante. Ou seja, quem parecia forte era na verdade palha. E quem parecia fraco era, na verdade, fogo. A força real, ela não é visível aos olhos humanos, ela é espiritual. Então a gente chega no último versículo, que é o versículo 21. Salvadores subirão ao monte Sião e o reino será do Senhor. Aqui Obadias, ele sai completamente do evento histórico e vai apontar para o futuro, para o momento em que Deus vai estabelecer plenamente o seu reino. E essa é uma visão escatológica, uma esperança que ultrapassa Edom, ultrapassa Judá, aliás, ultrapassa toda a história da humanidade. E o livro ele vai terminar lembrando que no final não é o orgulho que vai vencer, não é a violência que vence, não é a arrogância que prevalece. O reino será do Senhor. E por isso Obadias ele é tão atual, porque assim, ele nos obriga a refletir. Como é que a gente vai reagir ao sofrimento do próximo? Existe um prazer secreto quando uma pessoa ela cai?
A gente confia nas nossas próprias fortalezas, como Edom confiava nas montanhas. Obadias, ele nos lembra que Deus, ele vê detalhes, ele vê a indiferença, ele vê o orgulho, ele vê a omissão, mas ele também vê a dor do seu povo, ele promete restauração. Então esse pequeno livro, ele vai unir juízo e esperança, justiça e redenção. E ele nos deixa uma certeza final, que a história, ela não está fora do controle de Deus. Deus é quem governa, Deus é quem age. E no tempo certo, o reino vai ser dele, porque Jesus em breve voltará. Se você gostou desse estudo, por favor, deixa um like, comenta o que você achou e compartilha com alguém que precisa estudar a palavra de Deus. Obrigada.